Olha só, gente, após 4 anos, a Justiça determinou ao Estado de Goiás a indenização total de R$500 mil aos pais aí do bebê Miguel Tyler Pereira Galberto, de apenas 1 ano de idade. Ele que morreu, gente, ao cair na piscina e se afogar, depois que policiais levaram o pai dele como suspeito de um crime de roubo. E ó, deixando a criança sem um responsável e vulnerável ali na casa. Ana Bianchini vai relembrar esse caso pra gente agora. Aninha, é com você, minha querida. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Ótima tarde para você, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Essa é uma história, Fred, com tantas camadas que é difícil até de entender aonde o erro começou. A gente só sabe que, independente de onde o erro começou, ele acabou com a morte de uma criança inocente de 1 ano de idade. A gente está falando do Miguel Tyler, filho do Jonas. Isso tudo aconteceu no dia 20 de julho de 2020, na casa em que essa família morava, aqui na região de Planaltina de Goiás, onde nós estamos. Era uma sexta-feira quando o Jonas foi surpreendido pela polícia militar, que invadiu a casa dele em busca de provas de um crime que ele não cometeu. Mesmo assim, ele foi levado de casa como suspeito de ter cometido um crime de roubo. Só que acontece, Fred, que nesse momento que o Jonas é levado de casa, ele era o único responsável pelos 3 filhos. A esposa dele saiu para ir ao mercado fazer compras, o Jonas ficou em casa com os 3 filhos, todos com menos de 10 anos. O mais novo deles era o Miguel, que na época tinha 1 ano de idade. A polícia chega e leva o Jonas para a delegacia. Nesse meio tempo, o Jonas ficou todo o tempo tentando explicar para a polícia que ele estava sozinho com as crianças, que as crianças não podiam ficar sozinhas, que ele era inocente, que ele era responsável por elas, que ele não tinha cometido nenhum crime de roubo, nunca tinha roubado na vida. Pediu, inclusive, para a polícia militar acionar o conselho tutelar, pelo menos para os filhos não ficarem sozinhos. Mas, segundo o Jonas, nem isso a Polícia Militar do Estado de Goiás fez no dia 3 de julho de 2020, quando essa história começou. Depois disso, o Jonas é levado para a delegacia, as crianças ficam sozinhas em casa e, sem supervisão, o Miguel acaba caindo dentro da piscina da residência e foi encontrado pela mãe algum tempo depois, já desacordado. Foi levado para o hospital da região, mas infelizmente não resistiu e morreu. Enquanto isso, o pai do Miguel estava lá, preso, injustamente. Ele só foi saber da morte do filho horas depois, quando ele acabou sendo liberado pela polícia. E por que ele foi liberado, Fred? Porque a vítima desse roubo foi até a delegacia e não identificou o Jonas como responsável por esse crime. Mas até isso acontecer, já era tarde demais. O Jonas, ele sai da delegacia e tem a notícia de que o filho tinha morrido afogado. Imagina só toda essa situação, Fred. E agora, hoje, 4 anos depois que tudo isso aconteceu, o Estado foi condenado a pagar uma indenização de R$500 mil à família da vítima. E a gente está aqui com o Jonas, ele que é pai do Miguel e que passou por tudo isso. Esse homem guerreiro que no mesmo dia foi preso injustamente, precisou se defender, ficou sabendo da morte do filho e precisou lidar com a dor do luto, a dor da injustiça, fora toda a humilhação de ser preso por um crime que não cometeu. Hoje, o Jonas está aqui com a gente para contar essa história, mas o Miguel, ele já não está mais aqui. Enquanto isso, a gente está falando de R$500 mil que não vão trazer essa criança de volta e que também não vai trazer paz para essa família. Ô Jonas, primeiramente, muito obrigada por topar conversar com a nossa equipe, por topar falar ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral e para a Record. Vamos voltar nesse dia, em julho de 2020, porque eu quero saber o que aquele dia significou para você, o que aquele dia significou na sua vida. Boa tarde. Anny, vai ser um dia que vai ficar marcado pro resto da vida, entendeu? Porque meu filho morreu inocente, né?
Nem conheceu o mundo direito, para te falar a verdade, e sem falar que ainda fui preso, sem saber de nada, nem por que eu estava sendo preso, entendeu? Só vim saber quando cheguei na delegacia que estava sendo suspeito de um roubo, sendo que eu nunca roubei na minha vida, entendeu? E você o tempo todo, naquele momento, falando para a polícia que as crianças não podiam ficar sozinhas? Sempre avisei, tentei falar, pedi para chamar minha irmã, eles não quiseram saber, simplesmente começaram a me bater, entendeu? Me jogar na viatura, eu pedindo para chamar o conselho tutelar, eles não chamaram, entendeu? E nisso continuou me batendo, aí depois me jogou dentro da viatura e fechou o porta-mala, entendeu? E bateu meu portão. Não quiser chamar nem um adulto para ficar com os meus filhos. E nossa, no conselho tutelar ninguém, entendeu? E aí a sua esposa chega em casa e encontra o Miguel? Sim, minha esposa estava no mercado fazendo compra, foi questão de 15 a 20 minutos, não sei direito. Ela chegou em casa, quando ela abriu o portão, encontrou já meu filho na piscina, desacordado, entendeu? Aí correram para o hospital, só que chegou lá já era tarde. Chegou a falecer, entendeu? Ô Jonas, e hoje, com essa decisão da justiça a respeito dessa indenização, isso de alguma forma te acalenta? Anny, na verdade, não tem dinheiro no mundo que pague a vida do meu filho. O que nós mais queremos é nosso filho de volta, né? E sem falar que essa indenização, que até para nós receber, está sendo humilhação, velho. Sendo humilhação para nós receber, entendeu? Porque aí só Deus sabe quando que o Estado vai querer pagar, entendeu? O Estado, inclusive, chegou, Fred, a recorrer dessa decisão judicial. Só para vocês entenderem, a gente está aqui nesse momento no escritório de advocacia das advogadas responsáveis por esse processo, que estão ajudando o Jonas em todo esse processo. Inicialmente, elas tinham pedido um valor de indenização que chegava a R$2 milhões. E depois disso, a Justiça abaixou esse valor. E em determinado momento, para você ter ideia, o Estado, ele recorreu dessa decisão e ele chegou a colocar um valor, eu vou até chamar assim de um valor irrisório, de R$25 mil para o Jonas e R$25 mil para a mãe do Miguel, por conta dessa morte. Lógico que isso não foi acatado pela Justiça, que manteve a decisão e firmou esse valor de R$500 mil, mas lembrando que esse valor ainda não foi pago pelo Estado. No meio desse caminho, a gente ainda tem uma outra situação, uma reviravolta, digamos assim, por parte da Polícia Civil. Durante as investigações, a Polícia Civil analisou as imagens das câmeras de segurança e percebeu que um sobrinho do Jonas teria acessado a casa logo depois da prisão do tio. Mas ele acessou a casa, segundo o Jonas, porque as crianças estavam sozinhas. É nesse momento que ele vê que as crianças estão ali, corre para o mercado para chamar a tia. Só que por conta dessas imagens das câmeras de segurança, a Polícia Civil entendeu que a morte do Miguel não foi um acidente e sim um homicídio. Isso porque o sobrinho do Jonas teria deixado o Miguel ali sozinho, perto da piscina, antes de ir embora para casa. O sobrinho do Jonas, inclusive, chegou a ser indiciado por isso, mas responde em liberdade. Só para a gente encerrar, você não desconfia do seu sobrinho. Seu sobrinho, ele é inocente. Com certeza, jamais desconfiar dele. Simplesmente o Estado tentou procurar um meio mais fraco, né? Uma pessoa mais fraca para jogar a culpa em cima, entendeu? Meus filhos é tudo pro meu sobrinho. Meu sobrinho jamais faria isso com um dos meus filhos, entendeu? E outra, meu sobrinho nem chegou a ver meu filho na piscina. Na hora que meu sobrinho entrou dentro da casa, que ele viu meus outros dois na sala, já correu para chamar minha esposa, entendeu? Aí, como ele entrou na casa, o Estado tentou procurar um lado mais fraco para tentar jogar a culpa. Você entendeu? Obrigada, viu, Jonas, por conversar com a gente. Fred, essa história pode ter certeza que a gente vai continuar acompanhando. É um caso que aconteceu em 2020, que a Record está acompanhando desde o início. Agora, com essa decisão da Justiça, a gente volta a falar sobre esse caso, mas ainda é nítido para todo mundo e principalmente para a nossa audiência o quanto que essa dor ainda permanece no coração desse pai.